Queria agradecer aqui a presença da Débora, nossa convidada hoje, para bater um papo aqui sobre business to business, né? Agradecer a Patrícia também, que está aqui para ajudar na moderação, ajudar com as perguntas, né? Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso núcleo, que está organizando esse evento aqui, e depois já passo para a Débora para a gente entrar no assunto de hoje, que são as estratégias de marketing B2B para atrair clientes, né? Então, sempre um desafio grande aí trabalhar nesse setor e com, né, essa parte de captação de clientes também é sempre um desafio adicional. Então, falando um pouquinho do Lab Marketing, a gente está dentro da FIA, é um núcleo de estudos e pesquisas e cursos que faz parte da FIA. A FIA, ela está no, né, ela existe aí desde o final dos anos 80, começo dos anos 90, já vem com cursos, consultoria e uma série de atividades aí há muitos anos aí. O carro-chefe sempre foram os MBAs, né, que surgiram na década de 90, foram os primeiros MBAs do Brasil, então, desde essa época, a FIA desenvolveu uma tradição muito grande na parte de educação executiva, né? Muito por essa experiência aí acumulada ao longo de todas essas décadas. No nosso caso, né, o Lab Marketing ele foi constituído para tratar dentro da FIA das atividades que estão conectadas com marketing e design, né? Então a gente tem uma linha de design thinking também. O nosso núcleo ele é formado por pesquisadores da Universidade de São Paulo. A gente tem vários professores que trabalham na USP, no Departamento de Administração, né? E temos também alguns colaboradores que atuam em outras instituições. A gente está com os MBAs Marketing e Marketing de Serviços desde os anos 90, então eles estão na turma 40, 43 o MBA Marketing, o MBA Marketing de Serviços na 23, né? E a nova modalidade de MBA que a gente lançou há alguns anos é o MBA Marketing Branding, está indo para a turma 3. Os professores da USP aí que são responsáveis pelo marketing sou eu, o professor Guilherme Shiraí Chacavita, né? Os três aí trabalhando na universidade, mas a gente conta com o apoio de uma série de pessoas que ajudam, né, na coordenação técnica dos cursos. A Patrícia, que está aqui hoje com a gente, ela dá apoio na pós-graduação em marketing e no FIA Online, mas tem também o Marcos Machado e a Kate, que dão apoio nos MBAs, e o Will, que trabalha aí coordenando os cursos que a gente tem junto com o Coursera, né? Como eu falei antes, o Lab Marketing ele atua com um tripé de consultoria, pesquisa de mercado e educação executiva. Fazer uma propaganda aí do nosso próximo evento, né? A gente sempre tem um engatilhado quando a gente está realizando. O próximo a gente vai falar sobre a empresa chamada Nautico e a reinvenção da comida. Então, eles criaram um algoritmo chamado Giuseppe. É muito legal que a gente chama Giuseppe o algoritmo. Na verdade, são vários algoritmos, né? Mas esse algoritmo ele faz uma combinação entre diferentes plantas, né? Composição das plantas, e chega em propostas de como substituir alimentos, né? Leite, carne, sorvete, por alimentos baseados em plantas, né? O plant-based. E isso é feito via esse algoritmo. Então, a gente vai discutir um pouco como é essa questão aí nesse webinar lá no dia 5 de maio. Vai ser bem interessante. Com relação aos nossos cursos, a gente tem um curso de Marketing Analytics que acontece no final da semana que vem, são 8 horas, sexta e sábado. Então, quem tiver interesse, pode escanear o QR Code e se quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto, a gente fez um webinar sobre Marketing Analytics lá no dia 15 de março, ele está no canal do YouTube da FIA, quem quiser pode assistir. Além disso, a gente tem um curso de curta duração que começa também agora no começo de maio, que é a gestão de marketing na atualidade com 60 horas. Então, quem tiver interesse aí, é um panorama geral do que tem de mais recente acontecendo no contexto do marketing. Então, é bem legal esse curso. Além disso, a gente tem um de curta duração de 12 horas que fala sobre precificação, com o André Saad, um especialista no assunto. Vai ser bem bacana, mais aí para o
o final de maio, entrando em junho, né? Quatro aulas às quartas-feiras que vão abordar aí o processo de determinação de preço. Ele tem uma experiência muito grande em B2B, então acho que vale a pena, porque ele trabalhou numa consultoria de preço durante muitos anos, então a experiência dele no assunto é muito grande. E, por fim, a gente tem as pós-graduações, né, em marketing, que começam no dia 11/5, e os cursos de MBA, que eles vão começar em agosto, no segundo semestre, e também estão com as matrículas abertas, né? Então, como eu falei, uma breve fala aí do que a gente está fazendo, as coisas que a gente está colocando em prática. Então, sem mais demoras, aí já passo para a Débora. A Débora vai ter um tempo aí que ela vai fazer uma apresentação. E aí, na sequência, a gente abre para o público. Se vocês quiserem já ir colocando perguntas, enquanto isso, tanto no chat ou aqui na aba Q&A, a gente vai respondendo na hora que a apresentação da Débora terminar. Beleza? Então, Débora, é com você. Perfeito, boa noite a todos. Vou aqui compartilhar a tela. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um assunto que é um dos mais desafiantes, né, no mundo de qualquer área, de qualquer empresa que tem uma área de marketing, e principalmente em tempos de pandemia. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de 7 estratégias que ajudam a atrair novos clientes. Espera aí que... Opa, pronto. Começo, né, com uma pequena intro muito rápida do meu background, que vai explicar um pouco também de por que essas 7 táticas que eu escolhi hoje para falar para vocês. Eu sou uma jornalista de tecnologia, boa parte da minha carreira foi em jornalismo e em tecnologia. Me apaixonei por esse tema da tecnologia e fiz uma mudança de carreira um tempo atrás para a área de marketing. E aí, claro, né, esse mundo redondo, eu acabei também trabalhando em empresa de tecnologia. Então, muito do que eu trago aqui hoje para conversar com vocês é essa visão que eu trago do mundo, né, editorial, junto com o de marketing, com bastante experiência em tecnologia no B2B. O Revenue Marketing está aqui nesse título porque é um conceito, né, uma estratégia que eu adotei há 7 anos. Ela foi indicada pelo meu mentor na época, que era diretor de marketing da Cisco, e eu acho um conceito fantástico, porque ele traz um marketing muito mais colaborativo com vendas, na verdade, pensando junto e pensando em gerar faturamento para a empresa, não só como um setor de marketing dos tempos tradicionais, né? Tem até, né, um livro, está aqui do lado, ele já está todo velhinho, de tanto que eu fiquei lendo, né, que é The Rise of Revenue Marketer, né, da Debbie Quackish, e ele mostra muito essa jornada, né, de como o marketing antigamente era visto como um departamento que eles chamavam de make it pretty, né, e eu já vi isso acontecer na pele várias vezes por onde eu passei, de tudo que é bonitinho, não, o marketing vai fazer. E não é isso que a gente quer fazer, a gente quer fazer negócio, a gente quer trazer faturamento para a empresa. Então, é um pouco disso que a gente vai ver nessas 7 táticas aí a seguir. A primeira coisa, né, que eu vou falar para vocês é o que eu acho que é mais importante entre as 7 táticas. Se eu tivesse um único budget para investir, seria em Thought Leadership. E aqui, o grande, né, a grande tática é o conteúdo, né? O conteúdo que vai fazer a sua empresa ser uma referência no mercado, né? Então, um pouquinho aqui, né? Por que ele tem que ser uma referência no mercado, né? Eu vou, ao longo dessas sete táticas que a gente vai ver, eu quero dividir algumas perguntas com vocês. E a primeira que eu faço é: o conteúdo que vocês criam nas equipes de marketing, ele é realmente premium? Por quê, né, essa pergunta? Eu tenho que ter relevância, eu tenho que ter autoridade, eu tenho que formar essa referência no mercado. Quando a gente fala em B2B, a gente fala com um segmento geralmente alto na empresa, né, de pessoas que têm altos cargos, às vezes os decisores estão no C-level, diretores, gerentes, que já
se alimentam de fontes de informação super sofisticadas. Então, escolhi uma tela da Economist aqui, que representa o mundo onde eu trabalho, né? Eu trabalho numa empresa que faz uma plataforma para bancos e meios de pagamento, e a gente tem um contato, né, com grandes diretores, falo com diretores de banco, são pessoas que leem conteúdos sofisticados, então não adianta eu fazer uma coisa que esteja abaixo desse nível, porque eu não vou conseguir a atenção deles. O que eu posso fazer, né, para ajudar a minha empresa a se tornar essa referência, a ter esse thought leadership no mercado? Uma série de materiais que a gente pode pensar, desde os mais densos, né, um white paper, um relatório, um e-book. Eu vou dar um exemplo, na empresa anterior onde eu trabalhava, a gente tinha um projeto que a gente fazia com a Universidade de Stanford, criando uma pesquisa sobre bancos na América Latina. Isso fez um super sucesso. Então, vamos pensar o que você pode fazer que as pessoas queiram ler. América Latina, ela em termos de banco, né, a gente não tinha esse tipo de estatística, então o nosso relatório virou realmente uma referência no mercado. Casos de estudo, né, contar histórias dos nossos clientes, mostrar um pouco disso, né. Os infográficos, às vezes eu tenho uma coisa na área de tecnologia, tem um monte de assunto cabeludo, eu vou lá, faço um infográfico super bem feito e consigo trazer um material que é interessante para essas pessoas, né? E aí entra não só o conteúdo, como o design. Tem que ter um design também appealing, né? Hoje, sei lá, a gente vê relatórios da McKinsey, relatórios da Accenture, que são super bonitos, uma coisa que realmente dá vontade de ler, né? Reprints de estudos ou de relatórios de analistas de mercado ou de matérias, ou syndication. Hoje a gente sabe que com a situação da mídia, praticamente todos os veículos oferecem conteúdos patrocinados, então essa também é uma forma de você colocar a sua marca, né, como referência. Os vídeos ou depoimentos de clientes e demos, né, um blog que tenha informação também que é técnica, mas numa linguagem acessível para todo mundo, que traga coisas que realmente vão atrair esse público, né? E há aqui uma parte, né, que agora está parada com a pandemia, mas que quando voltar é super importante, né? Palestras em eventos, colocar um executivo como keynote speaker. Isso é uma coisa que abre muitas portas em termos de novos clientes, que vai atrair muita gente para falar com vocês. Como que a gente faz isso? Pode ser desde uma equipe interna, esse é o mundo ideal, se você tem budget, ter uma equipe. Eu aconselho, de novo, não é uma visão enviesada porque eu sou jornalista, mas já li muitas publicações lá fora que dizem isso também, a importância de ter um jornalista na sua equipe de marketing. Então, se você puder ter gente interna que vai fazer essa ponte, trabalhar com o pessoal de produto, é sensacional, né? Extrair coisas, conteúdos bacanas do pessoal que não escreve, né, da área técnica. Você pode trabalhar com uma agência, com freelancers ou com, também, de novo, syndication. Tem muita gente da imprensa que hoje, pela situação da mídia, está disponível para freelancer. Eu conheço pessoas brilhantes aí que podem trabalhar nesse tipo de conteúdo. Trabalhar com especialistas de mercado, com analistas, tem N formas. O importante é assim, pense sempre em fazer um conteúdo de primeira linha, super sofisticado, porque você vai ter os melhores resultados. Não seja mais um no meio, né, do monte de conteúdos que todo mundo compartilha. Aqui, né, a palavra da modinha, que é storytelling, que é super importante, mas outro dia estava numa discussão lá no Clubhouse e eu vi isso que eu quero trazer também para uma reflexão aqui, né, que tem muito a ver também na hora de escolher esse conteúdo. Era isso, né, se você fosse definir storytelling em 3 palavras, seria make me care. Até deixei em inglês, porque eu acho que a expressão é muito mais forte do que traduzir. Por que esse executivo vai ler o que você está compartilhando? Realmente tenha certeza de que você está fazendo algo, né, relevante lá. Vamos agora para o segundo tema, que é um tema também super importante, né, que, sei lá, desde os anos 50 começou-se a fazer segmentação, né, depois também a criar personas, e agora se fala nesse marketing feito para cada um. Eu vou contar uma historinha, eu sei que tem alguns amigos aqui que trabalharam comigo na Editora Abril, e o Roberto Tivita, quando ele era, né, o presidente da Editora Abril, ele fazia uns almoços com as redações
E era super interessante, era um almoço, né? Lá na cobertura do prédio, daquele prédio da editora Abril, em Marginal Pinheiros, regado a vinho e tal, mas era um almoço muito tenso também, porque o Roberto Tivita fazia muitas perguntas sobre o leitor. Era um interrogatório. Mas quantos anos ele tem? O que ele gosta? O que ele compra? O que ele... E a gente não tinha essas informações, né? Estou falando, né? Eu saí da Abril em 2011, estou falando, né, ainda, sei lá, fim de anos 90, começo dos anos 2000, lá quando a gente começou a fazer esses almoços, a gente lá correndo para entender. E era um pouco desse sentimento do marketing 1 para 1, né? Uma coisa que tinha interessante lá é que quando a gente escrevia uma carta ao leitor, e eu uso isso na minha vida até hoje, nunca escreveram no plural, né? Vocês, era você, porque eu estou falando com cada um, né? Então, trazendo um pouquinho desse conceito de personificação para um mundo aí totalmente offline, que era o das revistas, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouco desses resultados, né? Como que é efetivo fazer a personalização, né? Hoje, esse dado da McKinsey mostra que você pode aumentar suas vendas entre 10% e 15%. Pode até ser mais que isso, conforme você vai sofisticando os seus meios e vai mandando a mensagem certa para cada um. Mas não é realmente fácil fazer. Parece um conceito básico, mas não é, né? A gente vê aqui também uma estatística do CMO Council, que 42% dos CMOs dizem ter um tipo de gap em segmentação e personalização. Foi feita essa pesquisa, fazia a seguinte pergunta: qual é o maior gap que você tem hoje? E esse é o segundo maior. Então, olha como é um conceito que ainda tem muito para explorar. A pergunta que eu deixo aqui nessa questão é quanto você realmente conhece da sua audiência, né? Voltando lá no Roberto Tivita, né? Que se eu te perguntar quem são os seus clientes, e no B2B a gente tem a sorte de ter, em geral, né, segmentos menores, né? Não estamos falando com o varejo inteiro, Coca-Cola, né? Então, a gente tem essa chance. E tem desde a segmentação mais básica, que a gente já está cansado de saber, da indústria, geografia, tamanho, até hoje já olhando necessidades e comportamento. Esse é um livro também que eu quero trazer para vocês, que foi lançado aqui no Brasil no mês passado, né, o mago do marketing, Philip Kotler. Eu adorei quando eu li no livro essa frase, porque é muito isso em cima da personalização também. Se o e-mail marketing não é personalizado, ele é um spam. Quantos e-mails a gente recebe por dia que não tem nada a ver com a gente, você fica naquele botão delete ou passa para spam? São empresas que não têm o mínimo cuidado, né? Não têm a mínima preocupação em ser relevantes com as pessoas. Aqui também o que ele traz, esse conceito, né, do cliente único. Com a tecnologia, a gente vai conseguir ter um marketing one-to-one, né? A gente vai fazer coisas cada vez mais específicas. E isso, a gente já tem tecnologia para isso, né? Trago aqui um exemplo de Customer Journey, né? Com as informações que você tem, que você coletou, você, claro, vai poder fazer a Customer Journey mais adequada para cada tipo de segmento, de persona que você tem. Aqui é um exemplo, né? E também a gente vê aí muitos conteúdos espalhados aí no meio, né? Se ligando lá com o Thought Leadership. E um dado interessante, né, a Trust Radius fez uma pesquisa finalzinho do ano passado, ouvindo aí uns 900 a 1.000 provedores de tecnologia B2B, e eles falaram, 57% deles contaram que os ciclos ficaram mais longos com a pandemia. Claro, as empresas estão mais cautelosas com os seus gastos, elas vão pensar mais, você já não está naquele vivo, mudou completamente a sua jornada do cliente. Então, quer dizer, agora que já passou esse tempo, é um momento ótimo também para vocês reavaliarem a jornada e pensando nesses diferentes segmentos. Para cada empresa, para cada um, vai ter diferentes maneiras de tocar esses clientes ao longo da jornada. Aqui, de novo, ligando com a tecnologia, né? Um conceito também que vem aí crescendo nos últimos anos, né? O Dynamic Creative. O uso de tecnologias como Big Data e AI, que vai ajudar a gente a fazer essa personalização. Então, eu tenho conteúdo único e, a partir daí, né, com as informações que eu tenho da navegação, do consumo, do tipo de produto que esse cliente viu, eu vou oferecer diferentes
anúncios ou conteúdos para eles, né? Então, até que esse exemplo do lado de cá coloridinho é isso, né? Ele vai escolher, e já tem empresas hoje como Facebook e LinkedIn que estão usando muito isso, fora de outras ferramentas. Então, deixar realmente a estatística trabalhar no nosso lado e fazer muito isso. A gente tem essa possibilidade de fazer o teste AB e de ver o que realmente performa melhor. Então, isso também ajuda a trazer muito mais, mais clientes para a empresa. Chegamos na parte 3, né, que é um dos meus assuntos preferidos aí, que é tecnologia, ligando com o assunto anterior também, que a gente começou a falar de Big Data e AI. É a tecnologia no centro do seu time, né? Trazer esse conceito de Martech, ainda tem muito pouca empresa realmente usando, explorando ele como deveria. A pergunta que eu deixo para vocês nesta questão é: o marketing de vocês é tecnológico e data-driven? Eu sei que data-driven, de novo, é uma palavrinha que ela virou um buzzword, né? Mas é super importante isso. O que a gente tem? Às vezes a gente tem tantos dados que estão mostrando coisas que a gente não vê. Vamos olhar para isso, é uma riqueza muito grande, você poder mudar o seu caminho, né? Poder mudar de direção. Olha só aqui um dado também, 61% dos CMOs colocam como prioridade em 2021 os investimentos em automação e data analytics, né? Todo mundo olhando um pouco para isso. E hoje, Martech corresponde a 26% do budget, é um dado que o Gartner levantou, né? Aqui também é curioso, né? Muita gente continua adotando as ferramentas caso a caso. 32% dos CMOs, né, também, segundo essa pesquisa do Gartner, não tem uma estratégia. Então, preciso de uma ferramenta para isso, vou lá. Preciso de outra ferramenta. Isso é um perigo, porque depois não tem nada integrado e você não está tirando o melhor, né, para conseguir de performance, de resultado e de custo. Esse é um mapa, né, que é um mapa que é famoso aí no mercado, né, das tecnologias espalhadas aí, né, um panorama das tecnologias em diferentes áreas, né, a gente vê conteúdo, dados, social media, e a gente fica até tonto, né, sinceramente, olhando para esse gráfico, com tantas tecnologias, mas por onde que eu vou começar se eu não tenho automação no meu marketing, né? Então, eu vou mostrar um caminho, né, que para quem não tem, quer dizer, ou quem está pensando no que fazer, é um caminho que muitas empresas usam, que é escolher uma plataforma integrada. 59% dos CMOs, também Gartner, na pesquisa do Gartner, dizem que eles preferem usar uma ferramenta integrada. E aqui está um ranking, eu trouxe também, eu curiosamente estava estudando isso para a minha empresa, né? Eu mudei de empresa agora em abril, e eu estava estudando também que ferramenta a gente ia levar para lá, e achei esse gráfico que mostra o market share de ferramentas. Hoje, o HubSpot tem 30% do market share global. O HubSpot, ele entra não só no marketing, como também no pipeline de vendas e dá uma visão de gerenciamento para a empresa. É uma ferramenta bastante completa. A gente vê hoje grandes empresas de tecnologia investindo nisso, né, como Adobe, Oracle, a Salesforce. Vemos outros nomes famosos aí, como Marketo. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo que é a RD Station, né, que foi comprada aí recentemente pela TOTUS. Então, essa é um caminho para quem não tem muita automação, pensar numa ferramenta dessas que muitas vezes pode suprir a sua necessidade, mas isso, de novo, é o caso a caso, é você estudando, quando você fizer a sua estratégia de Martech. O quarto tópico que a gente ele pode parecer básico, né? E o site, né? Tão anos 90, né? Pensar no site, mas a dica aqui é usar o seu site realmente como uma máquina de vendas, né? Que muita gente usa o site como uma ferramenta de informação. Eu mesma já tive várias conversas com executivos ou nas empresas. Não, vamos fazer um site novo? Não, eu estou preocupado que o meu site tenha as informações que as pessoas buscam. Eu, como marketing, estou preocupada que o meu site tenha ferramentas e call to actions para que as pessoas comprem, né? Então, é uma visão que muda muito o seu resultado para trazer mais clientes. Aqui, né, tem essa foto, de um evento, o Money to N, lá em Las Vegas. Me dá até um sentimento aqui, uma saudade dessa aglomeração toda. É um evento que eu gostava muito de ir, né, todo aquele ambiente de Las Vegas, lá, né, nesse evento, estava, sei lá, meio que o PIB bancário, né? Gente de
de várias partes do mundo, era um ótimo lugar para fazer contatos. E na minha empresa anterior, a gente chegou a fazer, sei lá, meta do quarter num evento desses, gerando todas as oportunidades de venda que eu precisava gerar, né? Aliás, também fazendo um parênteses, que eu falei lá do revenue marketing lá no começo, o revenue marketing também é importante porque eu só passo para a minha equipe de vendas um lead já qualificado, né? Um marketing qualified lead. Então, o que ia para os caras de venda já era uma reunião pronta, um cara interessado em comprar, né? E aí, o que aconteceu com a pandemia, né? De repente, a gente ficou sem esses eventos, né? E começou a fazer evento online. Eu, por exemplo, já tinha vários eventos que a gente tinha assinado e as empresas fizeram uma transição. Não, estamos fazendo evento online, vai ser ótimo e tal. Só que o que aconteceu na prática, né? Quando a gente olha, né, as estatísticas, olha aqui, 11% dos compradores B2B dizem, né, que seria muito provável participar de um evento virtual. O que aconteceu na realidade era pouca audiência, uma audiência que estava dividida, trabalhando no evento, e é uma audiência sem nenhuma ferramenta de interação. As ferramentas de interação eram muito pobres, às vezes eram chat. Eu lembro do primeiro evento, eu desesperada mandando chat para todos os executivos, ninguém respondia, evidentemente, e é diferente quando você estava lá no stand, a gente conseguiu uma atenção muito grande. Então, assim, esse não é, né, o nosso mundo um dia voltará, não sabemos como, mas é uma realidade que a gente não tem mais em B2B. E aí, quem que ganhou projeção nisso? De novo, o site. Essa pesquisa mostra também, né, que 51% dos compradores na área de tecnologia, né, B2B, eles usaram o site como fonte de informação. O primeiro que aparece que é demo, que aparece aqui é demo. Para mim, demo está meio que junto com o site. Então, eu considero aqui o site a primeira grande ferramenta onde eles estão entrando, né? Então, tem uma importância grande, é onde as pessoas vão encontrar a sua empresa. E aqui, o que eu acho importante, né? De novo, o barquinho laranja aqui, né? Se destacando, para você não ser mais um no meio dessa multidão, né? A pergunta que eu faço é, qual o seu poder de venda? Né? Começar a pensar, né? Às vezes, muitas vezes, a gente tem que fazer um novo projeto de site, que não adianta só melhorar o atual. O site está com uma tecnologia antiga, o design, ele não tem essa visão de vendas. Isso é uma coisa que eu estou fazendo na empresa onde eu acabei de chegar. A gente está trabalhando num site novo agora. E aqui são algumas das coisas que a gente está olhando. O meu design, toda a experiência ao cliente, a navegação, estou transmitindo confiança, né? A otimização, esse site está rodando rápido, ele performa bem no mobile, como que ele está, né? As fotos carregam, é um erro que já aconteceu no passado, assim, que a gente já bateu cara de escolher umas fotos e as fotos estão pesadas. Você passou um teste, né, para ver como está? Tem uma série de ferramentas que você pode usar para fazer isso, né? O conteúdo, de novo, ter esse conteúdo que a pessoa vai entrar lá e falar, nossa, eu quero ver mais, né? Deixar a pessoa instigada, né? Ter uma atualização, para não ser aquele site que eu voltei e, putz, é a mesma coisa. Não, ele é dinâmico, ele tem blog, ele tem notícias. Pensar muito em SEO, quando escreve, cada texto que você escreve, pensar no SEO. Ter uma estratégia também de links patrocinados para que as pessoas possam acessar o seu site, conhecer a sua marca, quem não conhece, né? Os produtos, isso é outra coisa, né? Às vezes você entra numa página de produto, você não consegue entender o que aquela empresa faz, né? E o que de verdade ele traz de benefício. Então, mostra em que você é único, né? Você tem uma chance de segundos de perder aquela pessoa na internet, né? De novo, diferente do evento que você está ali, oferece um cafezinho, não achou interessante, ele vai para outro lugar, né? Tenha múltiplos call to actions, então na sua homepage, fale com a gente, peça uma demo, saiba mais, toda hora ter uma oportunidade de que esse cara interaja com você. Coloque materiais para download em que as pessoas compartilhem os seus contatos, com opt-in, claro, mas deixe lá esses múltiplos pontos que você vai poder depois criar uma jornada com essa pessoa, né? Pense também em employer branding, que não é para atrair cliente, mas ajuda também o seu cliente a ver, poxa, essa empresa é moderna, está atraindo pessoas bacanas para trabalhar com ela, né? Tenha também esse lado vendedor, né? Trabalhar com o pessoal de
de people, de recursos humanos, né? E estudar muito o analytics e o caminho que as pessoas fazem no site também com as ferramentas. Então, isso é um pouco, muito rapidamente, de uma receita de um site pensando aí em vendas. E, claro, a integração com as ferramentas que você vai precisar, seja com o HubSpot ou com o CRM que você tenha, né? Agora, o quinto é uma coisa que no B2B eu acho fundamental e que eu trabalhei muito nos últimos 7 anos, né? Os analistas de mercado, eles são realmente uma ferramenta muito importante para ajudar você a atrair, a construir a sua reputação, né? E a pergunta que eu faço é, os analistas conhecem a sua empresa? Meu mundinho da tecnologia, né? E eu compartilho aqui um gráfico do Gartner, do quadrante mágico, um dos quadrantes mágicos do Gartner, né? Aqui em tecnologia a gente pensa muito em Gartner, em Forrester, em Celent, em AIT, tem uma série de empresas, né, que fazem relatórios muito respeitados e que os compradores, né, os bancos principalmente, eles assinam contratos com os analistas para que receber conselhos e acessar esses materiais. Então, quanto vale a sua empresa estar aqui no topo, né, aqui do lado... no topo do lado direito da tela, no topo do quadrante, né, como um líder. Vale muito. Isso é um trabalho, claro, que é de longo prazo, você não constrói do dia para a noite, mas é um trabalho que é preciso começar de algum lugar. Temos duas formas de pensar nisso. Se a sua empresa tem budget e pode ser interessante para ela começar a ter também esses analistas como conselheiros, esse é o caminho mais curto, porque você vai começar a ter calls frequentes com ele, né, a sua equipe técnica ou a equipe de vendas e você como marketing, e eles vão conhecendo você dentro desse relacionamento. Isso encurta e também torna mais fácil que eles convidem vocês para esse tipo de relatório. Se você não tiver, mesmo assim, a dica que eu deixo aqui é que a maioria dessas empresas, elas têm a opção de você pedir um vendor briefing mesmo sem ser cliente. Então, pega o seu melhor apresentador técnico, o seu CPO, uma pessoa que vai encantar esses analistas e faz uma demonstração, uma apresentação com demonstração durante 1 hora, né? Você também, como marketing, engaja com essas pessoas pelo LinkedIn, descobre quem são os gurus da área e vai seguindo, adiciona, você vai criando nessa história. Eu tive a sorte, né, de ter começado esse trabalho na minha empresa anterior e durante 7 anos engajando com esses analistas. E é uma coisa que vocês levam para a vida, né? É um relacionamento para vocês também. E eu sempre adorei poder ouvir um pouco mais sobre o futuro, ouvir sobre as pesquisas que eles estão fazendo e trabalhar nisso, né? Cada uma dessas empresas, elas têm esses tipos de comparativos, né? Então, o Gartner tem os Magic Quadrants, que ele faz, em geral, 1 vez por ano, em determinados mercados. Então, vocês podem ver tudo isso pelo site do Gartner. Desculpa falar muito em tecnologia, mas são os grandes exemplos, né, que eu trago outras áreas também têm outros analistas, mas estou dando um exemplo aqui bem focado nisso. A Forrester tem Waves, outras têm Market Guides, então investiguem, leiam para ver onde que vocês podem colocar suas empresas, porque isso vai ser uma referência e vai atrair mais clientes para vocês. No caso da minha empresa anterior, a gente às vezes não tinha, por exemplo, não tinha operação na Ásia, aparecia gente que conheceu a gente pelo Gartner, então vale realmente a pena. O sexto, né, é um conceito também que vem aí do marketing 5.0 com o Philip Kotler, que ele está falando aí de um marketing mais humanizado, e eu trouxe para isso o relacionamento, né? No fundo, né, de novo, por mais tecnologia que a gente use, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente não é máquina. Então, o tempo todo a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não perder essa relação realmente humana, né? Aqui também, deixa até em inglês também essa frase do Philip Kotler, porque eu acho que, de novo, ela perde um pouco da força em português, mas machines are cool, but the humans are warm. É isso, né? A gente, não adianta, ninguém quer. Tudo bem você colocar um chatbot para interagir no começo da sua jornada no site, no chat, mas a um determinado ponto, só para ele separar para onde vai isso. Mas ninguém quer ficar falando com o chatbot o tempo inteiro, né? Então, esse é um exemplo, né? A minha pergunta aqui para vocês é como vocês se relacionam com seus clientes e prospects. Vocês, marketing, eu falo, não a empresa como um todo, né?
eu até coloquei aqui essa frase, né, que aqui preparando a apresentação, eu pensei, o relacionamento é a alma do B2B. Diferente, né, do marketing B2C, onde né, você tem, de novo, é indo na direção desse marketing one-to-one. E aqui eu estou falando de clientes já estabelecidos. Em muitas empresas, as pessoas deixam essa tarefa para vendas, né? Ele já é um cliente, deixa vendas tocar isso. Mas não, marketing tem muito a ganhar com isso e até ajudar vocês a trazerem mais clientes, né? Então, o meu conselho aqui é tirar proveito de todas as oportunidades, tomar um café virtual, participar, faça, às vezes, encontros com seus clientes, esteja presente nessa relação. Isso foi uma coisa que eu investi muito. Nos eventos, eu pude conhecer, né? Eu, na minha empresa anterior, trabalhava com o Mercado Américas e viajava muito. Então, nos eventos, eu fui conhecendo, e cada vez que eu viajava para um escritório, eu ia visitar um cliente, ou levava, sei lá, quando a gente tinha equipes de Stanford para conhecê-los. Então, tudo isso foi muito rico e é uma coisa que, de novo, você leva para a vida, né? Porque tem o networking e aprende muito, né? Essa interação real, ela traz dados que nenhuma ferramenta vai trazer, né? Qual o valor de você saber que um cliente seu, sei lá, é fã de automobilismo, de Fórmula 1, tudo isso você vai poder criar experiências muito ricas com os clientes, né? Deixá-los felizes e também até ajudar no upsales da sua empresa, né? Então, a última frase que eu deixo aqui nesse slide é: faça o seu cliente se sentir único, porque ele realmente é. E aqui, muito ligado ao slide anterior, vem, né, a sétima tática, que é: o cliente é o seu melhor garoto propaganda. Não importa quão maravilhoso esteja o material que você faça, o seu cliente falando bem de você é uma coisa que vai trazer muito, muito, muito prospect para a empresa. Essa é uma estatística também mostrando, né, que os compradores, eles confiam muito mais nos pares do que em qualquer outra coisa, né? 97% dizem confiar em recomendações de pares e reviews publicados quando compram software B2B. Então, de novo, no B2B, tem uma série de ferramentas e reviews que as pessoas consultam, além dos analistas, mas é bem importante olhar isso e ter o seu cliente como seu garoto propaganda, né? 8 em cada 10 compradores B2B procuram informações fora do provedor, fora do seu site, fora do seu universo, né? 70% estão abertos a discutir as soluções com seus pares. Então, de novo, é ele conversando com uma pessoa que já usa a solução e que ele confia, né? A pergunta que eu deixo para vocês aqui é: os clientes estão felizes com a sua empresa? E isso é fundamental, porque se eles estiverem felizes, eles vão falar bem de você. Se não, você está... não adianta o quanto você invista em marketing se você não tem clientes que estão felizes, né? Então, para saber isso, aplique pesquisas de satisfação. Eu coordenava isso também no meu trabalho anterior, aplicava as pesquisas, isso era uma coisa que o meu chefe, que era o fundador e CMO da empresa, ele fazia pessoalmente. Quando eu cheguei, demorou um tempo, porque ele era super apegado a isso, e eu entendi por quê. É um momento em que é quase uma terapia, você escutando, né? Eu estava lá, sei lá, com um C-level de um banco, escutando ele dizer as coisas boas e ruins que ele tinha a falar. E por que é importante o marketing fazer isso, não uma área técnica? Porque a gente é isento, eu abro essa confiança. Quando eu coloco uma pessoa técnica para fazer isso, ela, sei lá, é um cara que trabalha no dia a dia, você não vai falar, você tem... Não, a gente estava ali e a gente criou um processo muito bacana nisso, né? Meça o NPS também, né? Aquela pergunta que a gente está já cansada de ouvir, mas você recomendaria a minha empresa, né? Qual a probabilidade de recomendar a minha empresa? Isso é bem importante. E com essas duas coisas em mãos, olha onde está o seu cliente, ele está verde, ele está feliz? Ok, vamos para o próximo passo, que é: convida esse cliente para falar em eventos e webinars. Ele gosta, vai ser uma coisa boa para ele aparecer, para ele se expor no mercado, e ele vai falar coisas boas para a sua empresa, principalmente quando você está entrando em novos mercados também, né? Isso aconteceu com a gente. Nós tivemos um cliente muito feliz nos Estados Unidos que começou a ir em vários fóruns importantes e sempre falava bem, dava entrevista. Então, se o seu cliente está feliz, ele vai falar bem de você, né? Trabalhe em casos, né? Casos de sucesso que a gente viu lá no ponto 1, com esse cliente que está feliz.
um vídeo dele de 1 minutinho falando por que ele escolheu a empresa, frases que você pode colocar no seu site, isso é muito forte. Quando você estiver num processo de vendas, nas últimas etapas de funil, e alguém quiser uma referência, indica para falar com esse cliente que está feliz, né? Isso é muito comum, às vezes, em grandes projetos, né? Eu trabalhava na minha empresa anterior, a gente fazia, sei lá, core banking, que é o centro, né, o coração do banco, né, quase um RP do banco, projetos de milhões. Era comum, sei lá, um cliente dos Estados Unidos querer visitar um cliente, às vezes, sei lá, na Argentina. Encontra, então, alguém que possa recebê-lo, né? Outra coisa, pense num programa de referências, né? Para também não expor demais um cliente, né? Olha, esse já falou com esse, ou esse já... Né? Vai dosando isso entre os seus clientes. E, por fim, explore ferramentas como o Gartner PM Sites. Então, se você entrar no Gartner, ele tem uma ferramenta comparativa de provedores que é feita com base nas avaliações de quem usou a ferramenta. Você pode convidar o seu cliente, qualquer um pode entrar, mas pensa num programa que exponha isso. E aí você vê um ranking nas avaliações, né? Notas de 0 a 5, em estrelas. É muito interessante olhar isso. Tem o G2, o Capterra, o GetUp, tem várias ferramentas que você pode usar para isso. Agora, fazendo aqui, né, só mostrando, né, um pouquinho do que a gente falou, né, essas são as 7 táticas que eu selecionei, coisas que eu usei muito no dia a dia, que trouxeram muito resultado de vendas, e às vezes elas são coisas que a gente já tem, mas é um olhar diferente. Esse era um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. Eu deixo aqui também os meus contatos, o meu LinkedIn, o meu Twitter, o meu Clubhouse. O Clubhouse está mais quietinho agora, mas eu estou por lá também e vou adorar me conectar com vocês. Muito legal, Débora. Muito interessante aí a sua lista das 7 pontos, né? Eu vou pescar aqui algumas perguntas que o pessoal foi fazendo ao longo da sua apresentação e também peço aí para quem estiver assistindo, tiver mais perguntas, pode mandar aqui pelo Q&A ou mandar pelo próprio chat, né? Então, a primeira da a Rafa Rosa, que pergunta aqui com relação a questão de AI, né, e essa parte que você comentou dos dados, né, de analisar os dados, etc. Data-driven, né, e ela faz um porém, que seria a questão que enquanto para o consumidor final a quantidade de dados é gigantesca e você consegue fazer muitas análises, muitas vezes para o B2B, como os clientes são num número menor, ela questiona se daria para utilizar essas mesmas ideias de análise de dados massivas, etc. Né? Não, é um ótimo ponto, claro, vai ser um universo muito menor, mas dá sim, e essas próprias ferramentas, hoje, né, você começa a criar padrões, a grande coisa disso, mesmo sendo uma massa de dados menor, é que você vai conseguir criar padrões, é claro, é diferente dessa massa quando a gente fala em B2C, mas tem sim, tem muita coisa naquele gráfico lá também, tem algumas ferramentas que vão nessa linha. Pessoal aqui no chat mandando uns elogios para a apresentação, né? Antônio Carlos aí, valeu. A Mônica perguntou aqui também a questão de depoimento dos clientes e ela colocou aí um ponto do compliance, de que algumas organizações têm políticas que impedem os executivos ou limitam o quanto eles podem falar sobre fornecedores e parceiros. Sim, esse é um ponto importante de caso a caso. E olha que eu trabalho num banco que tem muito, num mercado que tem muito compliance, que é banco. Mas a gente tem conseguido fazer coisas nisso, claro. São processos que levam mais tempo. Em geral, o caminho ideal é começar já envolvendo a área de imprensa, ou da instituição, ou da empresa em que vocês vão trabalhar. Então, primeiro escolher o executivo, que é o executivo que está no dia a dia com vocês,
e dali envolver a imprensa, porque esse é um caminho mais rápido. E, de novo, como todos os materiais são aprovados, né, eles vão ser 100% aprovados. Eu tive, sem citar nomes, um banco que eu lembro que, assim, a gente levou o processo de aprovação do caso, isso foi um banco aqui no Brasil, levou 3 meses. E aí a gente primeiro fiz o texto, né, minha equipe, a gente compartilhou o texto, eles pediram as mudanças, aí eles quiseram aprovar o design também, aí eles opinaram assim, coisas mínimas, e que eu acho que é super bacana, mas em detalhes a gente fez, e aí eles viram a final e aprovaram. Então, de novo, é importante começar o quanto antes, porque é um calendário, quanto maior a empresa, em geral, mais burocrática, mas você também pode explorar. Hoje tem muita empresa startup, né, entre os clientes B2B, que são empresas que também querem aparecer. Esse exemplo que eu dei de um cliente nos Estados Unidos agora há pouco, como referência, ele estava lançando também uma fintech, e ele tudo que a gente chamava, ele aceitava, porque para ele era uma oportunidade de aparecer. Então, a gente tem que ir buscando esses encontros, mas vai ter casos, sim, que você vai ouvir. Não, eu não posso falar. E a chave nisso também está em fazer uma coisa muito menos propagandista e muito mais de conteúdo. Quando eu faço um caso para mostrar que o Banco X ele tem uma tecnologia, ele é pioneiro em alguma coisa, ele vai estar muito mais aberto. Então, a minha tática também é que eu coloco, claro, falo sobre a minha empresa, eu dou pinceladas ali, mas não é um papel sobre a minha empresa, é um papel sobre ele, é um paper sobre ele. Pelo jeito, no final, a coisa acaba sendo você fazer um marketing que é um marketing disfarçado, no sentido de que ele não é tão agressivo assim na venda, e mais apresentar para os clientes conteúdos e coisas que possam ajudar eles também a tomar suas decisões, né? Exatamente. Essa é a chave do sucesso, né? A gente faz, como nas apresentações de evento que eu falei agora há pouco ali, você em geral, quando vai fechar, né? Você fecha um evento, patrocínio e tem uma apresentação, a primeira coisa que eles dizem é: você não pode falar sobre o seu produto, você vai lá para falar de tendência. Então, você coloca, às vezes, sei lá, uma coisa assim que mostra uma arquitetura, mas você nem fala que é o seu produto aquilo, porque realmente nessa linha do thought leadership, né? E aí a mensagem está ali meio subliminar. Nossa, mas como esses caras fizeram isso? Ah, com essa tecnologia, mas poxa, que interessante que ele está fazendo isso. Deixa eu ver mais sobre essa empresa, né? É um mundo de bastante suor, né? O mundo do B2B. Com certeza. Patrícia, perguntas aí do seu lado também chegando ou não? Então, temos há uma pergunta que recebi aqui. Eu só gostaria de saber se, na sua opinião, as empresas do B2B estão atrasadas em relação ao digital, a estratégias de marketing digital. Eu acho que sim, as próprias estatísticas que a gente foi vendo aqui, várias delas mostraram. Eu acho que assim, tem várias coisas, né? Às vezes a empresa é uma empresa mais tradicional, que ela não se renovou em termos de marketing, às vezes ela é um grande perigo, né, no marketing é a gente virar o apagador de incêndios, né? Outro dia eu estava discutindo isso com um amigo meu. Você começa a fazer tantas coisas e perde o controle do seu plano que você não olha para frente. E isso é uma coisa importante, parar, fazer esse plano e olhar as ferramentas dentro do plano. Por isso que eu trouxe o Martech como uma tática importante, porque eu acho que tem muita gente fazendo o básico, que poderia fazer muito mais, com pouco investimento, às vezes. Tem aparecido aqui uma pergunta no chat que vem de pessoas de pequenas empresas, né? Acho que, como você comentou na sua fala, essa dificuldade, né? Às vezes a pequena empresa ela não tem acesso ao mesmo nível de ferramentas e compra de tecnologia, etc. Então, ela tem que atuar num nível assim mais modesto, né? Então, acho que é importante ter esse diferencial de que as pequenas empresas elas podem fazer usos de muitas das ideias que a gente está discutindo aqui, só que às vezes tem que dar uma adaptada, né? Sim, e é interessante. Eu tive recentemente numa apresentação aí, que eu falei para vocês, né, que a gente está avaliando que ferramenta usar, e uma das que a gente está avaliando, claro, é o HubSpot, e
uma coisa interessante é que eles têm até contas gratuitas. Claro, você vai conseguir fazer poucas coisas, mas explora o que tem de ferramenta gratuita. E vai trazendo isso até você sofisticar. E às vezes tem coisas que são... quando você vai olhar o preço, não é tão alto, né? Eu lembro que a gente estava nessa discussão de valores e o meu CEO já falou, não, mas quanto vão custar essas ferramentas que você quer trazer? Como que é isso? E aí, quando eu mostrei o preço, ele falou, mas era só isso? Porque você pode ir fazendo e usando, aumentando conforme você cresce, elas são cobradas pelo número de contatos, né? Quantos contatos a sua empresa tem, né? Para trabalhar, para nutrir. Isso é muito interessante, né? E falando só um pouquinho desse desafio de agora, eu estou numa empresa que tem 5 anos, é uma startup, e que está construindo, eu vim para construir o marketing. Então, é muito rico isso também, poder fazer tudo isso do zero. Então, até hoje, eles não tinham... Eu estou exatamente nesse cenário de uma empresa que é pequena, né? E está crescendo, e precisa do marketing, a gente está fazendo tudo on the fly, e que tem essa visão de, não, legal, então vamos fazer, vamos automatizar, né? É o conceito que eu estou trazendo. Então, é isso, você pode, tem coisas que você pode fazer, e se você não pode também, fica de olho, vai planejando, veja. O importante é estar também atualizado, saber o que está acontecendo, porque às vezes a gente fica nesse mundinho de tudo urgente, eu tenho essa meta, eu tenho aquilo, e a gente não olha para frente, né? Patrícia? Tem uma pergunta aqui interessante, que ele está perguntando se você poderia trazer algum exemplo de uma empresa que você acha que tem se desenvolvido bem nessa onda de digital. Então, se tem alguma empresa B2B que está sendo destaque nesse setor. Eu não consigo citar uma única, eu acompanho muitas empresas, mas você pega hoje grandes nomes, sei lá, como... Vou citar um exemplo, mas nem vou dizer que ela é o benchmark, mas eu vejo assim, a Oracle fazendo muita coisa, por exemplo. Ela faz os materiais, eu vejo muitos materiais que ela faz com uma alta qualidade, bem também segmentados, os eventos que ela faz, né, a preocupação que ela tem no site, é um exemplo que me ocorre. Você pega, né, muitas dessas empresas de tecnologia que têm tecnologia para isso, sei lá, o Salesforce, né, que também tem tecnologia para CRM, eles fazem uma série de coisas. Usei o Salesforce há um tempo atrás também, a gente era cliente, e tinha muita coisa que eles faziam também para fidelizar os clientes. Então, acho que tem muitos exemplos, você pegando os benchmarks, né, pega Google para B2B, né, as empresas da sua área que são grandes, elas sempre têm coisas interessantes para você se inspirar. As pessoas dos seus segmentos maiores, segue lá no LinkedIn, vê o que eles estão postando, fica de olho, faça benchmarks, também é um jeito importante, né? Eu mencionei os webinars da Oracle, e é tanta coisa para a gente falar que isso é uma coisa também que eu pulei ali na parte, na parte dos eventos, que eu ia compartilhar, né? Outra coisa que as empresas saíram correndo é todo mundo querendo fazer um webinar, né? Vou fazer, e a gente fez muitos também em que tinha pouquíssima gente. Então, essa também, assim, se você vai fazer um webinar, de novo, por que eu vou assistir este webinar, né? Tem muito conteúdo gratuito disponível, né, para as pessoas, mas todo mundo achava, não, agora está todo mundo em casa, as pessoas têm tempo. Então, também, de novo, por quê? Né? Faça muitas perguntas do porquê estou fazendo isso. Muito legal essa questão dos webinars. A Pia é uma das que entrou nessa linha, né? Mas depois do boom do começo, acho que o pessoal foi lidando com mais cuidado nisso, né? Escolhendo melhor os temas, até porque foi um aprendizado, porque era algo que não era tão comum assim, né? A gente fazia muito palestra presencial e eventos encontrando as pessoas. Esse mundo virtual foi uma novidade, acho que para todo mundo, né? Sim. Eu vou pegar aqui uma pergunta da Samira Saeli, que ela fez aqui, que, na verdade, o que eu estou lendo, né, da pergunta dela é uma questão de como você coordena as diferentes agências e diferentes pessoas que você contrata para fazer alguma coisa para sua empresa, né? Então, ela está comentando aqui que ela às vezes tem uma agência para fazer uma parte do site,
a outra agência cuida de comunicação no Facebook, e aí quando você começa a ter essa pulverização das agências, cada uma cuidando de uma coisa específica, o discurso da empresa às vezes se perde nesse grande número de pessoas diferentes cuidando da comunicação, né? Então, acho que ela comenta sobre esse temor de como lidar com isso, né? Então, eu sou muito cautelosa com o que eu vou fazer internamente ou em agência, porque sempre que eu puder, claro, vocês têm uma questão de budget, mas sempre que eu puder ter uma equipe interna, então, conteúdo, por exemplo, lidando com temas técnicos como os que eu lido, né, de, sei lá, tecnologia para banco, o perigo de uma agência fazer um material superficial ou que eu tenha que reescrever ou que não captou bem a mensagem é muito alto. Então, eu prefiro trabalhar sempre que eu puder com pessoas da equipe ou com freelas especializados. Claro, tem casos, assessoria de imprensa, que eu acho que realmente vale a pena ter uma externa. Qual era o outro exemplo que ela citou mesmo? Era assessoria, agência do site, né? O site, quando você vai ter você vai fazer um desenvolvimento, ok, mas você coordenar bem, escolher bem o que fazer dentro ou fora. Rede social que ela mencionou, se puder manter dentro, eu acho que era. Eu já tive agência fazendo rede social e era uma coisa assim que vinha muita coisa que eu falava, não, isso aqui não, eu comecei a ter que aprovar algumas coisas. Então, eu acho que é uma coisa que faz sentido estar interna se você puder. Senão, eu acho que é realmente uma dor de cabeça gerenciar várias ao mesmo tempo. Patrícia, perguntas aí chegando do seu lado? Olha, por hora eu acho que a gente já conseguiu passar pelas principais. Deixa eu ver se falta mais algum. Algumas pessoas perguntaram quais são os vilões, né, desse marketing nessa nova era, né? Existem os vilões do marketing digital? Eu acho que o vilão está meio do lado contrário dessas 7 táticas, né? Que é você fazer uma coisa que é para todo mundo, não segmentar. De novo, eu falo com uma audiência, né, no B2B que é altamente sofisticada e que sabe muito do meu assunto, né? Um cara de banco, né? Anos trabalhando no banco, principalmente, né, que eles têm, em geral, né, os executivos, sei lá, estão nessa indústria há 20, 30 anos. Então, acho que o maior vilão para mim é você ser superficial e não segmentar, mandar uma mensagem para todo mundo e não ter qualidade, né? São 3 coisas numa só que atingem o mesmo ponto. Muito bem. Estamos chegando aí na nossa 1 hora de duração, né? Passa rápido. Mas ainda chegou aqui mais 2 perguntas. Perguntaram aqui se você dá cursos, Débora, então fica aí a dica. Eu adoraria, mas também quem quiser se conectar comigo para trocar ideias, eu tô super aberta. Débora Fortes lá no LinkedIn. Eu adoro, eu adorei participar, criar a apresentação foi um passeio, criei essa apresentação aqui para a FIA, mas não tenho cursos que eu dou hoje. Mas acho que chegou o momento da FIA entrar aí no B2B Marketing, né, Patrícia? Contem comigo. Beleza. Então, Débora, se você quiser aí dar uma última palavra para se despedir aí do nosso público. Então, de novo, eu queria agradecer a vocês pelo convite, tá? A FIA pelo convite, e a dizer para todo mundo isso, pense sempre que o seu cliente é único, claro que não é sempre que dá para fazer uma coisa one-to-one, mas que as pessoas que estão lá do outro lado estão sendo bombardeadas, né? Estão em casa, todo mundo nessa realidade da pandemia, mas que você pode fazer coisas bem diretas que vão atingi-los. É isso. Acho que a dica final aí é ter um cuidado no trato com os clientes, né? Assim, no sentido de respeitar até a situação, não ter aquele marketing invasivo, trazer conteúdo, contribuir para ele, né? Acho que essas questões é que acabam fazendo com que a conversa que é construída seja positiva, né? Exato. E aí, quando a conversa é positiva, as coisas vão caminhando. É óbvio que
tem muitas nuances aí, né? A Débora destacou várias aí, mas vamos ver se a gente faz outras conversas para entrar nesses detalhes, porque é bem instigante esse mundo do B2B. É um mundo à parte, né? Ele é muito diferente né? São outros pontos que você tem que prestar atenção. Exato, é isso aí. Então é isso, pessoal. Agradeço aí mais uma vez a presença de todos. Patrícia aí, valeu pela presença, ajudou aí nas questões. E uma boa noite a todos. Voltaremos em maio né, semana que vem já aí com outros webinários. Encontramos vocês por aí. Uma boa noite a todos. Excelente, boa noite, parabéns, Boa Débora. noite.